Olá, eu sou o Leonardo Baroni, integrante da equipe pedagógica da plataforma de correção de textos Redação Nota 1000. Hoje irei mediar uma conversa sobre o tema de Enem da primeira fase da maratona da plataforma, que tem a frase temática A importância da regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Para debater o tema, contamos hoje com a presença de Jennifer Prado, que é advogada especialista em compliance contratual na Somos Educação, e Marcos Amaral, que é executivo na Amazon Web Services. Ambos trabalham ativamente na área da educação. Muito obrigado pela presença de vocês e sejam bem-vindos. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema da primeira fase da maratona desse ano. Bom, a gente sabe que a inteligência artificial, ou a IA, vem sendo usada e articulada cada vez mais às nossas vidas e nas atividades cotidianas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma regulamentação clara para estabelecer limites éticos da utilização dessa ferramenta. Por exemplo, temos conhecimento, vez ou outra, de casos de deepfake, em que imagens e vozes de pessoas, vivas ou mortas, são brutalmente manipuladas. Além disso, existe uma situação sobre direitos autorais, pensando na questão de quem é a autoria de um texto criado por IA. Para refletir sobre esse assunto, que é muito amplo, eu começo fazendo a primeira pergunta ao Marcos. Marcos, o que a gente pode considerar como inteligência artificial no nosso contexto atual e quais podem ser os limites éticos de seu uso? Legal, muito obrigado pelo convite inicialmente, Leonardo. Prazer estar aqui com a Jennifer conversando sobre o tema. E é muito legal, antes da gente falar sobre a importância da regulamentação, a gente entender o que é inteligência artificial e entender onde é que nós estamos, né? A inteligência artificial, apesar de parecer uma tecnologia, uma ciência nova, ela já é uma tecnologia bastante antiga, mas que vem evoluindo muito e evoluiu de forma exponencial nos últimos 3, 4 anos. E aí a gente passou a ter um nível de acesso que antes a gente não imaginava, desde a criação de textos, criação de imagens, exemplos muito bacanas, como você colocou, do deepfake, né? Ou seja, usando inteligência artificial, você dá vida a pessoas que eventualmente não estejam mais conosco, ou você colocar vozes e textos em pessoas que ainda estão vivas e são referências. Enfim, você pode usar a inteligência artificial para o bem ou para o mal. E por isso a importância de regulamentar, né? De você tratar com bastante cuidado essa tecnologia. Mas o que é a inteligência artificial em si? A inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de sistemas computacionais que são capazes de realizar tarefas que normalmente o ser humano e a inteligência humana realiza. E o computador passa a executar isso também por meio de algoritmos, redes neurais, que nada mais, nada menos são do que algoritmos especializados para esse fim. E aí ele passa a aprender, a resolver problema, a reconhecer padrões, a tomar decisões e, eventualmente, até ter criatividade. E, dessa forma, a gente pode considerar a inteligência artificial em alguns aspectos, como aprendizado de máquina, que são algoritmos que você pode aprender e melhorar o desempenho baseado nos dados que você já tem. E isso é amplamente utilizado, principalmente quando a gente fala de reconhecimento de fala, visão computacional, sistemas de recomendação, entre outras aplicações. Você tem também a questão de processamento de linguagem natural, que hoje, quando a gente escuta falar em soluções como ChatGPT, Copilot, o Amazon Q e algumas outras soluções, onde você insere um texto, uma pergunta, que a gente chama de prompt, e ele é capaz de entender, interpretar e responder. E aí você gera assistentes virtuais, tradutores, chatbots. Então, é uma gama muito grande de tecnologias. E essas tecnologias de linguagem natural, normalmente, elas usam grandes modelos de dados, que são os modelos de fundação, que nós chamamos, e a partir disso, ele cria os LLMs, que são os Large Language Models, ou modelos de grandes linguagens. E a partir daí você gera o que a gente conhece no mercado como inteligência artificial generativa. E tem o primeiro produto que foi lançado de maior expoência no mercado, que foi o ChatGPT, e hoje já tem vários outros, que representa essa tecnologia.
Isso é um ponto interessante. Quando a gente fala em inteligência artificial, ChatGPT é apenas um exemplo. E você tem centenas de soluções usando as mesmas tecnologias, que, como eu falei, tem como base os modelos de fundação e os LLMs. E a partir disso, você tem várias aplicações, como visão computacional, para você reconhecer imagens estáticas e vídeos, robótica avançada, sistemas especialistas, entre outros. Então, hoje a gente pode definir inteligência artificial dessa forma, de forma bastante simples para que os alunos possam entender e possam aplicar esse conhecimento no dia a dia que eventualmente eles já estão aplicando. Obrigado. É bem interessante e, como você falou, né, é bem aplicado à nossa vida cotidiana, até muito dentro da educação. E, bem, sabendo disso, como eu queria pedir para a Jennifer para a gente pensar também e refletir um pouco como que isso entra com a questão ética e até regulamentária dessa inteligência artificial no Brasil, né? Porque como que essa regulamentação, ou se a gente tiver uma regulamentação, de que forma que isso pode proteger os direitos individuais e a privacidade dos cidadãos em um contexto de crescente uso dessa ferramenta? Tá, bom ponto. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês nesse debate. É isso que o Marcos falou, né? Inteligência artificial faz parte da nossa vida e a gente às vezes nem se dá conta de quantos sistemas existem, né? O chat GPT é novo, mas já tem muitos outros sistemas ali que a gente já se habituou no dia a dia. E uma coisa importante de dizer que hoje a gente não tem uma regulamentação e fica muito em aberto no sentido de entender qual é o limite que a gente deve observar para poder aplicar ou aceitar, né, o uso desses sistemas hoje em dia. Acho muito importante o aluno ir na linha de raciocínio dentro do que a gente já tem, né? Hoje em dia a gente não tem uma regulamentação, mas a gente tem as leis, como por exemplo o direito do consumidor, a LGPD. Nós temos essas leis que nos resguardam de utilizar para o mal, como o Marcos bem disse aqui, por exemplo, usar um sistema desse para cometer um crime, para poder fraudar, para poder atingir um bem ao patrimônio, um bem à vida de outro indivíduo, já existem leis estabelecidas para isso. Então, não quer dizer que a gente não tem lei nenhuma. E sobre a sua pergunta, né, Leonardo, a regulamentação ela só vem para ajudar. Eu acho que a gente tem que ter um limite para saber quais são as regras do jogo, porque a partir do momento que nós não temos o que pode ser desenvolvido, quais são as empresas que podem desenvolver esse tipo de sistema, quais são os pré-requisitos que elas precisam ter, os cuidados, o tipo de profissional que vai fazer essa aplicabilidade, quais são as áreas envolvidas, né? Eu acho que tudo só vem para proteger os direitos humanos, os direitos fundamentais de cada um, para que a gente possa desenvolver e evoluir nesse sistema tecnológico. Então, basicamente é isso. Essa regulamentação trazer transparência e trazer uma responsabilidade sobre os desenvolvedores e os usuários da inteligência artificial. Certo. É interessante até o que você falou da questão de ser transparente, porque, de fato, né, como a gente colocou na proposta de redação, está tramitando mais de 40 projetos de leis que buscam regulamentar isso, só que nem todos vão passar. E é muito interessante até para os alunos que estão assistindo aqui mencionar isso, né, e relacionar isso, que a gente tem certas leis que já existem e que também resguardam muito o indivíduo dentro da sociedade,
mas que também esses caminhos para a regulamentação e também para a formalização da utilização da inteligência artificial precisam ter um equilíbrio e uma transparência para que sejam sempre direcionados ao bem-estar do indivíduo na sociedade. Ótimo, muito obrigado, Jennifer. Agora, eu vou passar, falando ainda em equilíbrio, né? Passar a palavra ao Marcos e vou fazer a pergunta se é possível encontrar mesmo um equilíbrio entre a necessidade de regulamentação e a promoção de inovação no setor de inteligência artificial, e em quais fontes que o aluno poderia pesquisar mais sobre esse movimento da sociedade, onde que ele poderia encontrar mais informações sobre isso. Bom, primeiro, hoje a internet é um mecanismo muito amplo para você buscar informações, e se você pesquisar qualquer coisa ali no Google, que é o principal mecanismo de busca hoje, você vai ter uma gama muito grande de informações. O mais importante, quando você buscar essas informações, é ter certeza que você está buscando a informação numa fonte confiável. E aí é buscar realmente fontes que você saiba que são reconhecidas, como jornais de grande circulação, revistas, autores consagrados, porque é muito fácil também, nessa época de inteligência artificial, você criar conteúdos que não são validados. E aí eu vou continuar um pouco na linha do que a Jennifer colocou muito bem, que quando a gente fala em regulamentação da inteligência artificial, a gente tem vários aspectos envolvidos. A gente tem a parte talvez mais simples, que é, eu criei um prompt, que é aquela pergunta, é a ferramenta que eu coloco lá na inteligência artificial. Ele me dá uma resposta de quem é a propriedade intelectual daquela resposta. Eu pedi para ele criar um texto. Aquele texto é de minha propriedade intelectual. Eu pedi para criar uma poesia. De quem é a propriedade intelectual daquela poesia? É do algoritmo que gerou ou da pessoa que construiu o prompt? Então, esse é um aspecto que é muito importante analisar. E, além disso, analisar também o seguinte: quem criou aquele algoritmo, aquele mecanismo de inteligência artificial? Isso já é regulamentado pelas leis e pelo direito de propriedade intelectual. Aquele algoritmo é criado. Agora, o que ele gera? De quem é? Como é que isso se diversifica a partir dessa raiz? E aí você começa a pensar também em outros aspectos, né? Ou seja, a interação de inteligências artificiais gerando conteúdos ou gerando informações. De quem é a propriedade intelectual desse conteúdo? Então, você tem aspectos como esse e aspectos mais complexos que são o seguinte: para você ter uma inteligência artificial eficaz e eficiente, ou seja, dando respostas que são seguras, você tem que ter guardrails. Ou seja, se você colocar informação de qualidade ruim dentro de um algoritmo de inteligência artificial, ele vai dar respostas ruins e imprecisas, e muitas vezes fazendo o que a gente chama em inteligência artificial de alucinação, que é o quê? Ele inventar respostas. E as pessoas podem partir da premissa que se é tecnologia e é inteligência, ele respondeu corretamente. Isso nem sempre é verdade. Então tem que ter um cuidado muito grande de criar esses guardrails para que as inteligências artificiais sejam treinadas com conteúdo coerente e correto. E aí entra um outro aspecto que a regulação, sem dúvida nenhuma, tem que avaliar e pensar com muita atenção e com muito carinho. De quem é a propriedade intelectual do conteúdo que eu estou usando para treinar? É de quem gerou aquele conteúdo. Então, por exemplo, a Somos, a Saraiva, grandes editoras hoje, produtoras de conteúdo, geram conteúdo. Eu posso pegar esse conteúdo sem autorização deles e treinar o meu modelo? Não sei. Isso é uma coisa que o direito vai ter que responder. Eu posso entrar na internet e sair buscando todos os sites para treinar meu modelo? Não sei. É um ponto que o direito vai ter que deixar muito claro como é que funciona esse mecanismo. Então, como eu falei, são vários aspectos, e o que eu recomendo realmente para os alunos é se interessar. Há um medo muito grande que a inteligência artificial possa acabar com a inovação, possa acabar com o emprego. Eu vejo diferente. Eu vejo como uma grande oportunidade de criar novos trabalhos, de criar novas oportunidades de mercado, de criar cenários que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Por exemplo, quem cria os prompts é uma profissão. A pessoa que cria um prompt de grande qualidade, ele pode gerar conteúdos de grande qualidade.
Então, é um tema bem interessante, um tema bastante desafiador, e eu diria até que os alunos que buscam tanto a tecnologia ou áreas como o direito e administração têm um mercado maravilhoso olhando para frente para desenvolver. Beleza. Obrigado. Até não seria nem complementando, mas mesmo comentando, eu não conhecia esse termo de alucinação da máquina de trazer resultados que não são corretos. Eu acho que isso talvez serve também como uma reflexão para a gente pensar, né, na regulamentação de talvez regulamentar de não ser permitido treinar uma máquina de modo que ela gere um resultado ou alguma coisa que traga preconceitos ou traga qualquer tipo de discriminação ali dentro. Interessantíssimo. E sim, de fato, é uma área que está crescendo cada vez mais. Se me Ainda, permite fazer um comentário no ponto que você falou, que eu acho muito importante. claro, claro, Quando a por gente fala favor. de ética e inteligência artificial, a gente começa a falar também da consciência da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela é criada e treinada por humanos. Então, se ela não tiver um cuidado muito grande, como você falou, tiver os guardrails que a gente chama, ela pode ter bias, né, que a gente chama, que são preconceitos, trazer o que o humano tem. Então, é muito perigoso e realmente muito delicado você ter atenção a esse tema. Você foi extremamente preciso nisso. É algo que eu acho que a gente está vendo às vezes e também vê em alguns veículos de notícia, ou pelo menos eu acabo lendo um pouco sobre isso e me preocupa nesse aspecto, né? Mas é como você falou, vem também um pouco da questão de como o ser humano usa e como ele conduz toda essa ferramenta. Pensando ainda na questão de fontes e também de onde pesquisar sobre isso, eu queria saber se a Jennifer quer comentar também um pouquinho sobre como o aluno poderia, talvez, na questão do direito, na questão de legislação, saber um pouco mais disso. Enfim, repertórios que ele pode utilizar na redação. Hoje no Brasil a gente não tem, mas há muitas movimentações acontecendo no mundo todo a respeito disso, né? O aluno pode pegar como base algumas convenções que estão sendo faladas, por exemplo, lá nos Estados Unidos já foi feito algumas regras que estão pré-estabelecidas para a utilização da IA. Então, acho que é um bom exemplo do que vai acontecer no Brasil, né? A gente pode pegar as maiores legislações, as convenções, elas vêm, a gente acaba espelhando o que está acontecendo lá fora para aplicar aqui dentro. Então, acho que mais no sentido de se atualizar em fontes confiáveis, em jornais confiáveis, do que está acontecendo lá fora e trazer no sentido de argumentar em cima disso. Além disso, a gente tem várias séries, vários filmes a respeito, né, do assunto, até assim, fogem, né, da realidade, mas, por exemplo, eu estava pensando a respeito desse tema, e eu falei assim, nossa, o que será que tem aí para trazer de atrativo para o aluno, para o jovem se identificar e pegar como base, né? Tem aquele filme Eu, o Robô, do Will Smith, que fala muito sobre isso, né? Que é um crime que supostamente aconteceu por um robô, já existe, já no filme conta isso, né? Que já existe uma lei estabelecida que os robôs não podem fazer nada de mal para os humanos, e aí acontece um crime em torno disso, né, no roteiro. Então, basicamente por aí. É algo ilusório, né, o filme, mas o aluno pode pensar nesse sistema, né, de um crime, de um assassinato, que eu posso aferir na vida real através da inteligência artificial que vai refletir na sociedade, né? Porque a gente está falando de um robô, de uma máquina, mas ele está indo contra um direito humano, um direito real, né? Então,
basicamente isso, assim, eu acho que essas duas coisas, né? O filme e uma série para deixar mais leve e as notícias do que estão acontecendo, porque o direito não consegue acompanhar a tecnologia, essa é a verdade, né? Então, o direito vai se adaptando de uma forma mais lenta, mas a tecnologia já está acontecendo. Então, é importante acompanhar as notícias e se basear nisso para conseguir ter repertório e fazer uma boa redação. Obrigado. E até comentando, nossa, eu não estava me lembrando do Eu, Robô, mas de fato, o aluno pode usar isso para falar de uma infração de uma legislação e até pensar na importância, né? Se no filme o robô ele infringiu alguma coisa, ainda que seja só a motivação dele ou a partir de uma motivação humana, afinal ele foi treinado por um humano, há uma importância para a gente regulamentar e estabelecer limites para isso. A gente não pode simplesmente ficar alheio a tudo que está acontecendo. E tem também a série Black Mirror, que eu acho que é muito famosa. Falo as crianças, né? Sim, Mas eu os ia jovens. falar, mas eu falei, é 18 mais, eu não sei até que É, ponto eu posso Os recomendar, nossos mas queridos alunos. os nossos queridos alunos, eu falando crianças, mas sim, alunos, assistam também se forem assistir com um pouco de parcimônia. De fato, é recomendado para maiores de 18 anos. Posso dar uma outra sugestão de filme? Claro, É um filme fique à vontade. maravilhoso, se eu não me engano, é de 2013, 2014, que chama Ela, ou Her, que são assistentes virtuais que usam inteligência artificial e a pessoa se apaixona. E, curiosamente, essa semana foi lançada uma empresa, um mecanismo que seria parecido com isso. E se você pegar a própria Alexa, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, é um assistente virtual que está indo nesse caminho. É muito bacana. E o filme, o Eu, Robô, né, que a Jennifer comentou, ele é maravilhoso e ele traz algumas analogias interessantes para a gente pensar e para a gente avaliar na questão da regulamentação da inteligência artificial, do uso dela e da expansão dela. A lei da robótica, são leis da robótica, né, são 3 leis de Isaac Asimov, e a primeira lei fala que o robô nunca vai poder machucar o humano, e a segunda lei é que ele tem que proteger o humano desde que não contradiga com a primeira lei. Então, aí eu vou dar um exemplo. Você tem os carros inteligentes hoje, por exemplo, autômatos da Tesla e outros fabricantes, que ele tem que tomar decisão. Então, eu estou andando, tem uma faixa e tem um pedestre. Só que ele não tem tempo para frear, porque aquele pedestre atravessou de forma imprudente. Só que se ele desviar, ele bate em 5 pedestres que estão na calçada. Ou ele pode bater num outro carro e matar 6 pessoas. Qual é a decisão que ele toma? Ou seja, eu pego as leis de Isaac Asimov, porque na verdade um robô é uma inteligência artificial que está tomando uma decisão. O que ele faz? Eu mato um, mato 5, eu calculo a probabilidade de desviar e não vou matar nenhum, mas posso matar 6. Então, isso tudo vai ter que vir também para proteger não só a inteligência artificial, mas quem implementa e fornece soluções, porque decisões vão ter que ser tomadas. E algumas vezes essas decisões vão ser questionadas. E quem vai proteger? Então, alguns temas bem interessantes para a gente refletir. E você falou do Isaac Asimov, certo? Também, além do filme, é um livro, né, de 1950. Eu dei uma pesquisada aqui bem rápida, que isso me veio à mente, que falei, nossa, tá, tem o filme, mas também é um livro. E já em 1950 era falado sobre isso, e até Sim. hoje a gente está aqui discutindo e pensando muito nessa questão da tecnologia, hoje mais com a inteligência artificial. Mas beleza, muito obrigado, Marcos, pelo apontamento. Eu vou partir já para a nossa pergunta final, que é para a Jennifer, e também depois o Marcos vai poder completar e comentar, que é como a regulamentação pode incentivar a inovação e o desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo em que protege os interesses da sociedade. E ainda pedir já para você comentar quais seriam as propostas de intervenção para essa problemática que o aluno poderia utilizar dentro da redação.
Vamos lá. Eu acho assim, a gente pode pensar em tirar um pouco o direito, a regulamentação como vilão, né? Eu acho que quem é da área da tecnologia, quem está desenvolvendo algum sistema, quem está nessa área, nesse universo, pensa que a regulamentação, as leis, vêm num contraponto, né, para prejudicar o avanço da tecnologia e do que já está sendo feito ou desenvolvido, seja no Brasil ou seja no mundo. Mas eu acho que tirar um pouco esse pensamento, eu acho que é a primeira saída. Pensar que hoje, se você está desenvolvendo algum sistema, você já está inserido em alguma empresa de tecnologia que está crescendo, que está no início, você precisa ter isso assegurado por diversos âmbitos, né? Para você não perder o seu projeto de vida, né? Porque vira um projeto de vida, você está trabalhando ali dia após noite e nada está te assegurando que você vai conseguir colocar isso no mercado ou que você vai conseguir lucrar com isso, ou até mesmo que você não pode, que você pode perder isso tudo, né? Além de direitos autorais, direito de propriedade intelectual, que é o seu dever ferido, só que a gente tem que ver que não existe nada regulamentando as IAs, né? A gente está falando de leis que foram pautadas em condutas já existentes, né? Então, o direito ele observa o que já está acontecendo na sociedade e regulamenta, e não ao contrário. Então, isso iria acontecer mesmo, né? Da gente começar a avançar um certo ponto, que é o que aconteceu, e agora o direito vai tentar alcançar e regulamentar e colocar as regras do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Eu acho que também pensar que essa regulamentação vai ser feita com a contribuição de todos, né? Não só dos juristas, mas é importante a gente trazer a sociedade civil, a gente trazer os especialistas no assunto de tecnologia para a tomada de decisão e para desenvolver essa legislação que atenda a todos. E também entender que o direito não é algo cravado na pedra, né? Se hoje a gente tiver uma regulamentação, com o tempo vai acontecendo o que acontece sempre. A gente vai tendo portarias que acaba atualizando o que está sendo feito e trazer luz aos conflitos, né, da realidade. Então, não quer dizer que hoje a gente fechar uma regulamentação, uma nova lei, ou um novo campo do direito, que isso também pode acontecer, né? A gente tem várias possibilidades, não só utilizar o modelo clássico que já existe, mas talvez um modelo emergente, que é algo mais pontual, mas que isso vai sendo modificado com o tempo também. Então, acho que basicamente é não ter medo que a lei vai restringir e você vai perder. Pelo contrário, ela vai trazer segurança para todos os envolvidos, porque todos estão já participando dessa evolução tecnológica. Então, eu acho que isso dá um alívio, né, para as pessoas que estão com medo do que pode acontecer. Legal. Eu acho interessante até essa questão de lei, como você falou, de leis e também diretrizes emergentes, mas também numa proposta de intervenção que o aluno pode falar essa questão de que, ok, priorizar a regulamentação da inteligência artificial, talvez levando em consideração os outros aspectos que você tinha falado na outra pergunta, de leis já existentes, trazer um pouco esses modelos, não modelos, mas diretrizes mesmo, direcionamentos que visam também a segurança do indivíduo na sociedade e que também ainda incentivam o desenvolvimento maior da inteligência artificial. É uma questão de equilíbrio, né? Com certeza, eu acho que uma das propostas também é utilizar a jurisprudência, né?
o que vai acontecendo nos tribunais, o que eles vão decidindo, vai servindo de base para a gente utilizar nas próximas situações. Então, acho que o aluno também pode trazer isso na redação como um dos caminhos para construir aí a melhor redação para eles. Certo, obrigado, Jennifer. E agora passo a palavra ao Marcos, né, também para a gente conversar aqui propostas de intervenção, como que a gente poderia resolver essa problemática da questão de inteligência artificial e regulamentação. Ótimo, obrigado. Eu acho que o mais importante é entender a inteligência artificial como um aliado, não como um risco ou como alguém que a gente tem que lutar contra. Eu acho que tem que olhar a inteligência artificial como um acelerador da inovação, como um acelerador de processo, como uma ferramenta, um mecanismo que vai ajudar a realizar tarefas que são repetitivas e que agregam um pouco valor para que a gente possa ter mais tempo para criar. Então, você vai poder usar a inteligência artificial, por exemplo, para criar código de computador, sendo que você não sabia até pouco tempo atrás criar um código de computador. Para ele validar textos e ter certeza que aquele texto vem por meio de tecnologias que são válidas e que aquilo ali realmente é algo verossímil. Então, eu vejo que os alunos têm uma oportunidade enorme de usar a inteligência artificial, como várias tecnologias que surgiram ao longo das décadas e dos séculos, de uma forma extremamente positiva. E eu tenho certeza que a gente não passou por um momento na história da humanidade onde o desenvolvimento tecnológico foi tão grande. E certamente a inteligência artificial vem para isso. Então, se a gente pega o exemplo da pandemia, a velocidade que as vacinas foram criadas, muito se deveu à velocidade que a inteligência artificial foi aplicada. E aí, olha a inovação, novos modelos de vacina, curando populações. Então, a gente tem que realmente olhar a inteligência artificial como um mecanismo que vai ajudar cada vez mais a humanidade a encontrar soluções para problemas do nosso dia a dia, ou para buscar novas oportunidades para a gente tornar a qualidade de vida melhor. Então, eu vejo realmente a regulação importante, até para dar tranquilidade para que as pessoas possam inovar, possam criar, e os alunos de hoje sejam profissionais brilhantes no futuro, usando a tecnologia baseada em inteligência artificial e outras tecnologias que vão aparecer em função do que a inteligência artificial oferece hoje. Legal. Pensando também na proposta de intervenção e relacionando um pouco do que a Jennifer trouxe, do que você trouxe também, eu acho que seria interessante, então, a gente criar, pensando e também detalhar, podendo detalhar essa proposta de intervenção, trazer essa questão da inteligência artificial das vacinas, quando o aluno, por exemplo, também falando com os alunos aqui, que a proposta de intervenção ela não é apenas o que eu vou falar aqui, eles também podem criar outras formas, mas a gente trazendo um pouco o raciocínio após a resposta da Jennifer, que seria encontrar um equilíbrio nessa regulamentação e proporcionar uma maior velocidade para a regulamentação, e um detalhamento disso seria de incentivar as leis que mostrassem um benefício para o indivíduo em sociedade, como a IA na criação das vacinas do Covid, que aumentaram e aceleraram o processo. E nisso, assim, a gente alcançaria uma utilização adequada da inteligência artificial. Até campanhas de conscientização para a gente utilizar de forma adequada, para não utilizar visando um crime ou visando o malefício do indivíduo em sociedade. São aí pontos que o aluno pode, acho que, trabalhar. Leonardo, você vê exemplos 1000 que você pode colocar a inteligência artificial sendo usada para o bem. Imagine pesquisas usando inteligência artificial e simulação para buscar a cura de patologias como câncer, de você identificar doenças endêmicas de forma mais rápida a partir da análise de dados e de tendências, e você conseguir atuar de forma mais rápida. A gente olha, por exemplo, a área do direito, que você tem milhões, milhares de processos sendo julgados e transitando, e a Jennifer, como profissional da área de direito, pode
completar e falar muito melhor do que isso, usando a inteligência artificial para acelerar processos e você ter a intervenção humana no momento que realmente precise. Na medicina, ele ajudando a ler exames e avaliar tendências, tanto exames radiológicos como exames clínicos, enfim, o potencial que a tecnologia e a inteligência artificial tem para ajudar a humanidade é muito maior do que o risco dos malefícios que ela pode trazer. Então, novamente, eu encorajo os alunos a pesquisar muito o tema, independente da área que ele for fazer o vestibular, porque certamente a tecnologia e a inteligência artificial vai estar presente de alguma forma para tornar a vida dele melhor e das pessoas com que ele interage, que ele atende, melhores também, com certeza. Tá certo. Querem completar mais alguma coisa? Jennifer, Marcos, tudo certinho? Eu acho que é isso, assim, acho que o Marcos bem falou, a tecnologia ela é aliada de todas as áreas, né? Eu acho que a gente só consegue ver ganhos e regulamentando a gente consegue mitigar os riscos dos crimes e das coisas que podem acontecer, né? Mas a gente só tem ganhos, né? A gente pode ver aí aplicativo de reconhecimento de voz, reconhecimento facial para segurança pública, por exemplo. Tem idosos que moram sozinhos e já utilizam a tecnologia ali para se organizar, para lembrar de um remédio. E são nas poucas coisas, né, do dia a dia que faz toda a diferença para a sociedade como um todo. Então, acho que são grandes feitos, né, que nem o Marcos colocou aqui, da Covid e tudo mais, mas nas pequenas coisas também, como o aplicativo de rota que a gente utiliza para se locomover, enfim. Acho que o aluno é só observar o seu dia a dia e conseguir ver que isso também é uma tecnologia e é uma inteligência artificial que vai te auxiliar nas pequenas e nas grandes coisas, né? Então, só tem ganhos. Beleza. Bom, gente, a gente chegou ao nosso tempo aqui. Eu gostaria de agradecer a presença da Jennifer e do Marcos. Foi um prazer mediar esse bate-papo aqui com vocês. E agradecer também a você que assistiu e relembrar que é possível participar da primeira fase da maratona na plataforma Redação Nota 1000, tanto na modalidade Enem quanto para a modalidade fundamental. Converse com a sua escola para maiores informações. Muito obrigado, gente, e até mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.